Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou responder a dúvida do Davi Lages, um inscrito que deixou uma observação nos comentários dos últimos vídeos. Já vou ler aqui para você, mas é sobre comparativo de cidades. Você que está indo para a Irlanda fazer o seu intercâmbio e estão fazendo as pesquisas através de canais no YouTube de brasileiros morando, acho super legal, mas a gente não pode confundir as coisas, tá? Existem muitas diferenças entre as duas cidades e eu quero explicar nesse vídeo para vocês, tá? Antes de mais nada, quero dizer que nós vamos continuar com a nossa playlist, tudo sobre intercâmbio na Irlanda. Nós já falamos sobre custo, quanto que você vai ganhar, as cidades que têm o melhor custo-benefício para você estudar e trabalhar entre as 11 cidades que dá para você fazer intercâmbio na Irlanda. Falamos sobre processos burocráticos e tudo mais. Como eu já faz tempo que eu não faço o Enjoy Responde, eu vou trazer algumas dúvidas aqui, senão vai acabar acumulando muitos prints que eu tirei dos comentários que vocês deixam, e eu sempre gosto de trazer esse quadro aqui para vocês. Se inscreve no canal, clica no botãozinho de hypar e deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Domingo agora, live comemorativa dos nossos 100 mil inscritos, às 7 horas da noite, aqui no canal. Se inscreve e clica no sininho para você ser notificado assim que a gente começar. Então vamos lá, o Davi Lages ele fala o seguinte: sempre excelentes vídeos. Eu acho que a escolha da cidade errada pode ser o diferencial em você estender o seu intercâmbio ou voltar para casa rápido. É uma questão de perfil. Galway hoje tem praticamente o mesmo custo de vida de Dublin, até porque as escolas são o mesmo valor ou mais caras. Eu tenho acompanhado vídeos de intercambista e os valores de aluguel estão ao mesmo valor que Dublin. Uma cidade de 90 mil habitantes é um ovo. Digo isso porque eu moro em uma cidade de 145 mil habitantes. Só para ter uma melhor noção, o bairro Tatuapé, em São Paulo, tem por volta de 98 mil habitantes. Vamos supor que você tenha dificuldade de achar um trampo em Galway e seu dinheiro esteja acabando. Lá você vai conseguir alugar uma conta de delivery e uma bike elétrica para sair fazendo entrega? Estou me baseando em uma pessoa que vai com pouco dinheiro, sem cidadania. É óbvio que o nível de inglês vai fazer diferença, mas força de vontade para encarar o que vier também vai fazer diferença. Tem que meter as caras, a imigração não é para os fracos. Realmente, eu acho que não é bem uma dúvida, ele quis colocar o ponto de vista dele, mas eu tenho que discordar com algumas coisas aqui, tá? Galway não é uma cidade pequena. Galway é a quarta maior cidade da Irlanda. Se você for comparar o bairro do Tatuapé com Dublin, é basicamente a mesma coisa, que a Irlanda realmente é muito pequenininha. Eu ia de Galway até o aeroporto de Dublin, pegar os alunos no aeroporto, e detalhe, de Galway a Dublin, você atravessar leste-oeste inteirinho, de ponta a ponta da ilha, 2 horas de carro eu fazia. Então imagina só você atravessar um país inteiro em 2 horas de carro. Então proporcionalmente, Galway é uma cidade grande para os padrões da Irlanda. E não subestimem o poder de oferta de trabalho para intercambistas em uma cidade como Galway, por exemplo. Porque o que você precisa não é de uma cidade grande para conseguir trabalho na área da hospitalidade, trabalhar em bares, restaurantes, cafés, cleaner em lojas, shoppings, trabalhar em eventos, hotéis e por aí vai. Você precisa do quê? De um alto índice de turismo. Quanto menor a cidade e mais turística, menos mão de obra tem disponível para esse mercado. O que acontece? Acabam aumentando as horas dos estudantes para poder suprir a demanda da alta temporada, principalmente. Então hoje é mais provável que você consiga fazer mais horas em Galway, num único estabelecimento, do que em Dublin. Porque em Dublin, apesar de ter mais ofertas por ser uma cidade maior, é a cidade que tem mais pessoas precisando de trabalho. E aqui eu posso até compartilhar depois com vocês o relato da nossa aluna que foi para a Irlanda com a Enjoy, estudou em Waterford, depois ela migrou o curso dela para um curso de ensino superior em Dublin, está em Dublin hoje, e ela que tem o nível C2, ou seja, o nível mais avançado das escolas, ela está com dificuldade de conseguir trabalho em Dublin por conta da quantidade de pessoas entregando currículo o tempo todo. Enquanto cidades menores que têm turismo acentuado estão lá com a plaquinha de precisa, se passa 1, 2, 3 semanas e as pessoas não conseguem preencher essas vagas. O grande diferencial de você morar no interior da Irlanda para conseguir ter uma imersão maior na cultura, focar mais no idioma, pelo fato de não ter uma comunidade tão grande de brasileiros como na capital, por exemplo, é também o fato de você conseguir economizar dinheiro. E aqui está um erro de observação. O Davi comentou que a cidade de Dublin tem o mesmo custo de vida da cidade de Galway. Relato dos próprios criadores de conteúdo no YouTube. Gente, cuidado. Quando as pessoas falam do custo de vida em Dublin, lembrem, em Dublin as pessoas não vivem em quartos privativos. Em Dublin as pessoas compartilham quartos com 3, 4, às vezes até 5 pessoas. Quando você vai no Facebook ou qualquer grupo de comunidade brasileiros e você vê vagas de acomodação disponível,
eles estão alugando, eles não estão alugando quarto, eles estão alugando uma cama, num quarto que tem, sei lá, 2, às vezes 3 beliches. Então, quando a pessoa fala que ela paga 600 euros num quarto em Dublin, isso significa que ela paga 600 euros num espaço do quarto, numa cama de beliche. Enquanto em Galway você consegue alugar acomodações de 500 a 700 euros, quarto privativo. É diferente. Se você quiser dividir quarto em Galway, assim como em Dublin, não é muito comum, mas pode acontecer, é possível sim fazer. Você vai pagar aí 200, 300, no máximo 400 euros num quarto privativo, num quarto compartilhado com mais uma pessoa, um quarto maior, de repente até com banheiro privado, né, uma suíte. Então, se você quiser fazer um comparativo real, você vai entrar num site chamado daft.ie. Você vai entrar e você vai colocar lá share, que significa compartilhar, casa e não quarto, e aí você vai ver o preço das acomodações. Você vai encontrar quartos privativos em Dublin? Sim, mas você vai encontrar por preços de 1.000 euros para cima. 1.000 euros naqueles quartos mais distantes, casinhas mais velhas, com bastantes quartos na casa, né? Agora, se você quiser uma casa um pouquinho mais nova, um pouquinho mais próximo da região central, a gente já está falando aí quartos na faixa de 1.400, 1.500 euros por um único quarto. E não tem como, não tem condições, porque os alunos não vão conseguir guardar dinheiro, tendo um custo de vida de quase 1.500 euros só de aluguel. Em relação ao delivery, gente, é uma opção, existe sim essa possibilidade de você fazer o trabalho de delivery na Irlanda, mas a gente não indica. Já temos vídeos falando sobre isso aqui, a gente já teve vários alunos que se acidentaram feio porque chove muito, na época de frio a poça de água congela e você não consegue perceber se é água ou se é placa de gelo congelada, já teve aluno com fratura. Enfim, aí você toma o maior prejuízo, porque você tem que ficar um tempo parado sem conseguir trabalhar nem como delivery e nem como qualquer outra coisa, porque você tá lá engessado praticamente, né? Tem também toda a questão da baixa temporada, que entra um tempo muito ruim na Irlanda, onde os ventos chegam a 50, 60 km por hora, com chuva quase todos os dias. Imagina você trabalhando nessas condições. Nunca é uma garantia que você vai conseguir fazer um bom dia de trabalho. Quando você tem opções para trabalhar em vários setores do mercado, a gente fez um vídeo agora na semana passada sobre várias opções de emprego que você pode procurar. Temos nosso workshop de trabalho aqui que a gente passa para os nossos alunos. Coloquei um disponibilizado aqui no canal no YouTube para vocês assistirem. A gente ensina a criar currículo, a gente ensina quais são os principais sites para você aplicar para as vagas, como você se apresentar para um gerente, como você se comportar num teste e tudo mais. Então, assim, o delivery, ele é meio que assim, poderia ser um extra, caso tenha um dia bom, favorável, né, de clima, e você tá de folga, talvez o seu trabalho, onde você tem uma renda fixa, uma renda garantida. Tá bom, gente? Hoje, na opinião dos nossos intercambistas, e aqui no quadro EnjoyCast do nosso canal, você tem dezenas de relatos de alunos em Galway. Vocês podem comparar com os alunos de outras cidades. Galway é disparado o melhor custo-benefício da Irlanda hoje. As escolas são um pouco mais caras? Sim. Só que a diferença que você gasta na escola, você recupera no segundo, no máximo no terceiro mês. Aí você coloca a quantia que você vai salvar ao longo dos seus 2 anos de intercambista como intercambista de inglês na Irlanda. Aí você faz as contas se vale a pena ou não viver numa cidade de 90 mil habitantes, mas que tem um alto índice de turismo, tá bom? Então é isso, pessoal. Quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês, a dica que eu dou é busquem entender como fazer para alugar uma acomodação. Olha lá no site, não vai olhar o que as pessoas estão falando. É importante vocês assistirem os vídeos, claro que é, mas vocês também têm que fazer o exercício na prática de pesquisa, como se você já estivesse em busca da sua própria acomodação e fazer os comparativos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida ou quiser perguntar qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui no Enjoy Responde do próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!